Hoje você vai aprender a hora certa de aumentar o lucro da sua operação e aproveitar até o último momento da movimentação do preço. E deixa eu te falar, vão haver momentos em que a sua operação vai bater aí 600, 700, 800, 1000 pontos de stop no lucro e você ainda tem a oportunidade de surfar essa movimentação ainda mais. Ah, Hugo, mas e se isso não acontecer? Você vai ser estopado 600, 700, 800, 1000 pontos de stop no lucro. Já pensou em fazer isso, cara? E é esse tipo de cenário que a gente chama de surf operacional no mercado financeiro. E é nesse vídeo aqui que eu vou te ensinar exatamente quais são os melhores momentos para estar se fazendo isso. Conteúdozinho de ouro para você nesse final de ano aí para começar 2025 aproveitando os cenários de movimentação do preço. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal que está chegando aqui pela primeira vez. E também não se esqueça de deixar um like. Vamos assim, criando uma comunidade de pessoas interessadas a negociar no mercado financeiro, assim ajudando também o nosso canalzinho a crescer. Vamos que bora? Vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar a dar exemplos de quais são os cenários mais prováveis que isso tem para acontecer. Bom, e quais são os dois melhores cenários para a gente decidir surfar uma movimentação do preço? O primeiro cenário é um cenário que ele é o cenário ideal, que eu sempre falo, cara, é um cenário onde você vai pegar o início do movimento ali do preço, que é exatamente uma reversão de tendência. Esse é o melhor cenário que tem para a gente pegar um surf operacional ali, principalmente quando o preço chega nos pontos fortes do ciclo de movimentação. E esses pontos fortes do ciclo de movimentação, eles vão caracterizar o fim de uma tendência e o início de uma reversão de tendência. Então, esse é o cenário, vamos dizer assim, onde esse surf operacional ele está mais propício de acontecer e a maioria das vezes você consegue ter um baita resultado, mesmo que o preço ele não chegue a bater no seu take profit. Se você, quer, por exemplo, quer pegar uma negociação de 1.500 pontos, identifica uma reversão de tendência, onde o preço está chegando no fim do ciclo lá de movimentação do preço, o ponto forte do fim do ciclo de movimentação do preço, você pode decidir fazer um surf operacional ali, pegar um take de 1.000, 1.500 pontos, 2.500 pontos em algumas situações, depende da paridade. E em algumas situações você vai bater o seu stop ali, o stop em 700, 800, 1.000, 1.500 pontos ali, dependendo de onde você está buscando o seu take profit. É claro que quanto mais você tenta buscar, quanto mais longe é o seu take, né, quanto mais agressiva essa negociação ela é, mais probabilidade dela não bater no take, né? E aí por isso são nesses cenários que é muito importante que a gente venha fazendo a maximização de lucro e surfando a movimentação do preço. Vou te dar um exemplo aqui agora no gráfico para a gente poder identificar isso de uma forma mais clara. Olha lá. A gente tem esse cenário aqui do S2PY. Vou começar marcando o início da minha análise, né? Onde eu sempre começo a análise aqui do S2PY para poder identificar os pontos de negociações. E aí esse aqui já serve até para eu dar um exemplo nesse cenário aqui. Deixa eu só conferir se está certinho. Vamos que bora, Pito. Meu iaiá, meu ioiô. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Pra baixo, deixa eu só ver se dá pra fazer isso. Daí que sim, que fica bacana. Então, olha só. Antes de pegar esse ciclo de movimentação do preço todo, antigamente a gente tinha um cenário de movimentação aqui dentro, né? Esse cenário de movimentação aqui dentro era um cenário de ciclo de movimentação do preço, até porque quando rompeu isso aqui a gente teve baixas oportunidades, mas isso aqui aconteceu em 2022, ali meados de 2022, aconteceu esse rompimento. Então antes desse rompimento aqui acontecer, antes dessa movimentação toda aqui acontecer, a gente viu isso acontecendo aqui na prática, né, cara? Já vem negociando aí há mais tempo, a gente tinha esse cenário de movimentação aqui do preço do SJPY, né, que eu estou no gráfico mensal. Então, todas as vezes em que o preço vinha nesse ciclo de movimentação, eu já sabia que quando o preço chegasse nessa região de suporte ou quando chegasse nessa região de resistência, a probabilidade maior era de encontrar uma reversão de tendência. E aí era nesses cenários aqui que eu poderia identificar oportunidades de surfar a movimentação do preço. Por quê? Porque quando o preço estava chegando nessa região de resistência, lá no gráfico M15 já tinha uma tendência de alta muito bem definida. Então era nesse cenário aqui que eu identificar, bom, o preço já está numa tendência de alta e está chegando ali a resistência do ciclo dele, né? Então a tendência, a probabilidade maior é que a partir desse momento eu tenha uma reversão de tendência. E a partir desse momento aqui, quando o preço estava chegando próximo a essa região, eu deixava de pensar em compra e voltava o meu operacional somente para venda. E aí buscava as reversões de tendência. Ah, Hugo, pintou ponto de compra próximo a essa região aqui, mesmo com a sua estratégia dizendo que é para você comprar, não compra. Por quê? Porque o cenário aqui é um cenário de reversão de tendência. Então, esse cenário de reversão de tendência é o cenário que me dá mais tranquilidade para eu operar. Então, largo de querer operar comprado e começo
a buscar negociações de vendas aqui no SJPY. Então, nesses cenários aqui, em que muitas das vezes, se você continuar acreditando numa tendência de alta, você acaba tomando muito stop. Pô, acho que o preço vai continuar subindo, acho que o preço ainda vai romper essa resistência. Cara, romper uma resistência do gráfico semanal ali, tem que esperar umas confirmações muito grandes, né? Assim como foi esses cenários aqui também, tá? Então, esse tipo de situação é um cenário onde você consegue ter bons surfos operacionais, né? A mesma coisa acontece quando o preço voltava para cá, próximo a essas regiões aqui, ó. E aí ele formou esse suporte aqui, né? Mas o ciclo de movimentação todo era esse. Mas se eu vier trabalhando com ponto de pivô, eu vou entender que isso aqui é um ponto de pivô do preço também encontrado nessa região. Mas eu posso trabalhar também com a identificação de uma região de suporte aqui e entender que, cara, eu tenho uma região de suporte aqui, que é uma região de suporte no gráfico mensal. Então, ela se torna uma região de suporte forte. Todas as vezes que o preço começava a chegar aqui, ó, nessa região, eu deixava de buscar venda e começava a buscar reversão de tendência. Ah, esse movimento é grande? Cara, vamos imaginar daqui para cá, assim, ó, você tem uma possibilidade de 7.237 pontos. A gente está falando ali de operações de 1.000, 1.500, 2.000 pontos que você poderia estar buscando tranquilamente. Então, durante muito tempo, esse foi o ciclo de movimentação do preço do SJPY. Só que isso rompeu. Eu vou trazer esse mesmo conceito que eu acabei de explicar lá para cima, tá? Quando ele rompeu essa região, eu fiz a projeção desse ciclo aqui, um nível acima, eu vou encontrar esse novo ciclo de movimentação do preço. O que vai acontecer? A mesma coisa. O preço rompeu. Aí, quando ele tem um rompimento, eu posso identificar, sim, uma continuação do movimento do preço. Aí esse é o outro cenário onde a gente vai já aprender a identificar sobre isso também. Mas quando o preço chega no fim do ciclo, ó, eu vou deixar de pensar em compra e vou buscar reversão de tendência. Quando chega no fim do ciclo, eu vou deixar de pensar em venda e vou buscar em compra. Quando chega no fim do ciclo, eu deixo de pensar em compra, volto a buscar venda. Então, aqui é um ponto de pivô. Tá? Eu já até mostrei isso aqui em outros vídeos. Daqui para cá eu tenho um operacional de 12.000 pontos, e se eu quiser pegar daqui para cá eu tenho um operacional de 26.000 pontos, então eu tenho muitas e muitas e muitas oportunidades de movimentação do preço. Então, durante muito tempo, eu tinha esse ciclo de movimentação do preço aqui. E esses são os cenários onde você deve decidir pegar SUPs operacionais. Reversão de tendência são as operações onde essa probabilidade de acontecer ela está muito mais propícia. Mas a gente também não deve estar só esperando esses ciclos de movimentações acontecer. Por quê? Porque no meio desse ponto aqui, eu tenho o que a gente chama o ponto de pivô. E esse ponto de pivô aqui do ciclo de movimentação do preço, ele também é um ponto de pivô muito forte. Como é que eu calculo o ponto de pivô? Vou pegar minha calculadora aqui, ó. Vou pegar o 125.843 mais 151.912. Vou dividir isso aqui por 2. Vou ter 138.878. Aqui é meu ponto de pivô mais forte do preço, tá? Os outros pontos de pivô, eles são pontos de pivôs mais fracos, mas são pontos de pivôs que eu devo levar em consideração somente para continuação de tendência ali na maioria das vezes. Esse cenário aqui do ponto de pivô, eu posso também considerar um possível cenário de reversão de tendência. Ou seja, quando o preço vem lá e chega próximo daqui, ó, como ele já chegou, aí tem que esperar as confirmações, tá? Principalmente no gráfico semanal ali, eu tenho essas confirmações para poder eu continuar executando a minha negociação. Quando o preço chega próximo a esses pontos de pivôs aqui, seja daqui e aqui também tem um ponto de pivô, eu posso esperar uma reversão de tendência. Só que isso eu tenho que ter um pouco mais de cautela, tá? Porque quando chega aqui, ele pode simplesmente bater aqui, ó, e voltar. Então, nesse cenário, quando o preço está chegando próximo a esse ponto de pivô, eu começo a evitar um pouco mais as minhas negociações. Ah, mas se romper e fechar aqui no gráfico semanal, aí eu tenho uma renovação da força, nesse caso vendedora, e eu continuo acreditando numa continuação de tendência até o fim do ciclo aqui. Quando ele não rompe aqui para baixo, principalmente tem essa confirmação do rompimento no gráfico semanal, eu tenho uma caracterização que a força da tendência de baixa aqui nessa situação, ela não foi confirmada e a possibilidade para esse retornar uma reversão de tendência. Então, dá para eu buscar uma reversão de tendência também nesse ponto aqui, como também dá para eu buscar uma continuação de tendência se tem o rompimento abaixo de 138.878, por exemplo, né? Mas eu tenho que esperar essa confirmação no gráfico semanal. Se essa confirmação acontecer no gráfico semanal e no mensal ali, aí eu tenho uma confirmação muito mais forte, vamos dizer assim, aí dá para eu também continuar negociando a favor da tendência. Beleza? Então, esse é o primeiro cenário onde o surf operacional está propício a estar acontecendo.
Tá? Então dá para a gente buscar esse tipo de operações nesse tipo de cenário. E o outro tipo de cenário é o rompimento dos pontos de continuação de tendência, os pontos de pivô que a gente encontra a partir do encontro daquele ponto de pivô, do ponto de pivô mais forte do canal, que é esse ponto de pivô aqui. E a gente consegue encontrar os pontos de pivôs mais fracos e a gente consegue também identificar pontos de continuação de tendência. E eu vou jogar aqui no gráfico semanal do preço. Vou abrir minha calculadora de novo aqui. E eu vou começar a encontrar os pontos de pivôs aqui dos pontos de pivôs. Eu vou pegar um 38878 mais 151912. Vou dividir isso aqui por 2. 145395. Vou pegar aqui 145. 145395. Só mudar a cor dele aqui. Então esse aqui é o meu primeiro ponto de pivô do ponto de pivô. E esse ponto de pivô, ele é um ponto de pivô de continuação de tendência. Ou seja, na hora que o preço, por exemplo, ele está aqui. Subiu, chegou nessa região. Hugo, eu posso acreditar numa reversão de tendência? Pode. São operações um pouco mais arriscadas, mas também pode. O ideal é que quando ele volta aqui, você comece a buscar pontos de reversão de tendência a partir desse momento. Mas se você perder esse ponto de reversão de tendência, falar, pô, aonde é que eu posso acreditar numa continuação de tendência até o fim do ciclo aqui? Seria quando ele romper esse aqui, ó. O 45395. Aí quando ele rompe, você tem uma possibilidade de buscar um sulfo operacional até lá em cima. Quer dizer que você tem que abrir uma operação daqui para cá? Não, porque são 6.740 pontos. É muito longe. Então, quando você abre essa operação, você pode botar ali seu take ali em 1.000 pontos, 1.500 pontos ali, que vai dar muito bom. Tá? Então, esses são os dois primeiros cenários que você tem que fazer isso. Depois, o que você vai fazer? E aí a gente vai jogar isso aqui lá no gráfico M15, para a gente poder exemplificar isso aqui de uma forma mais bonitinha.